Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal. Nós vamos hoje falar sobre uma reflexão bíblica ao teu coração. Claro que aqui neste canal você ouve também sobre uma palavra de fé e algumas notícias também que nós aproveitamos e damos, não é? Importantes. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal e nós vamos com certeza agora trazer uma palavra de fé ao teu coração. Onde quer que você esteja, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quando você estiver uma oportunidade justamente de acompanhar e de ver este vídeo aqui que nós estamos justamente nesta rede social. Então compartilhe, se inscreva neste canal, né? Faça o seu like e com certeza para que o YouTube venha interpretar e venha fazer aí a notificação, que ele possa também, não é, compartilhar para você e dizer, olha, está gostando deste assunto, tá bem? E se você quiser algum assunto que venhamos a compartilhar acerca da palavra de Deus, escreva, você pode escrever e comentar. E dizer, eu gostaria que o Senhor falasse acerca deste tema e nós vamos com certeza, à luz da palavra de Deus, trazer um tema ao teu coração, justamente biblicamente falando. Então, seja bem-vindo e nós vamos falar hoje acerca que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Nós vamos lá falar sobre esse tema, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Significa que Ele é o socorro na hora certa e no tempo certo. Neste mundo de adversidades, neste mundo que nós vivemos, nós temos que ter essa certeza no nosso coração. E esta convicção que Deus sim, Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro na hora certa e no momento certo. Uma das maneiras para que venhamos alimentar a nossa fé em Deus é ler a palavra de Deus, a Bíblia, para conhecer sobre os mais, né? Sobre os mais fatos sobre o nosso Criador e sustentador de todas as coisas. O apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte, inclusive diz que a fé ela vem justamente pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existem muitos textos bíblicos que só a gente ler e meditar nos faz se alimentar justamente, não é, da palavra e faz a gente crescer e se fortalecer cada vez mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmos capítulo 23, os Salmos 91, Salmo 121 e outros assim sucessivamente. E um dos salmos que eu gosto muito é o número 46, que diz que os seus primeiros 3 versículos nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um Deus, não é, cujas correntes alegram a cidade do Senhor. Significa que Deus ele está no controle de toda a situação. Como é que está a sua vida agora, neste exato momento? Como você está? Você que está me ouvindo. Agora, nesse exato momento. Deus ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia. É importante a gente conhecer um pouco do mundo em que vivia o autor e consumador da nossa fé para a gente entender a mensagem que ele quer nos passar e que ele tinha em mente quando
se referiu a Deus como refúgio e fazia menção à atitude justamente dos pastores que, quando estavam nos montes cuidando das ovelhas, e chegava uma tempestade e eles estavam ali, levavam as ovelhas para se refugiarem nas cavernas e assim as protegia das chuvas e dos raios. Então significa que na nossa vida diária, muitas vezes nós enfrentamos desafios, lutas, problemas que vai nos causar às vezes angústias, preocupação, medo, ressentimento. E assim Deus, ele faz o quê? Ele nos traz o refúgio, a segurança e a fortaleza, e nos socorre em meio às situações adversas. Talvez você esteja agora me ouvindo nesse exato momento e esteja assim, passando este momento tão difícil na sua vida agora. Mas Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na hora da angústia e das diversidades. Então assim ele protegia, não é? Levando as suas ovelhas ali para se livrar das chuvas fortes e dos raios. Mas o Salmo também diz que Deus é a fortaleza, e agora esse cenário ele muda para as pessoas que estavam dentro de uma cidade murada. E quando chegava o inimigo para atacá-las, não conseguia derrotá-los. Por quê? Existia uma fortaleza ao redor da cidade para proteger esta cidade. Não é? Eu que estou aqui em Portugal, não é? Bem pertinho de Guimarães. Guimarães aqui, não é uma cidade fortificada, não é? Tem as suas fortalezas, tem os seus muros de proteção. Mesmo que o inimigo ele chegue, não é? Ou venha tentar muitas vezes invadir, não consegue, porque é muito difícil, porque as suas fortalezas a protegem, não é? Os seus portões, os seus muros protegem justamente contra os ataques dos inimigos. E assim é a proteção de Deus na nossa vida. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da adversidade, não é? Então, essa fortaleza, justamente esse cenário quando muda, não é? Quando os inimigos querem atacar uma cidade, mas essa cidade tem fortalezas, é resistente, não é? Contra os ataques, e aí eles não conseguem derrotá-los. E aí a gente vê também outro exemplo, 3 imagens que descrevem a ação de Deus para nos proteger se estamos correndo perigo. Temos que nos refugiar em Deus. Se estamos sofrendo ataque, de alguma maneira espiritual ou fisicamente, não é? Temos que nos refugiar em Deus. Deus vai ser esta fortaleza, de tal maneira que o inimigo não poderá derrotar a sua vida. Não é? E se estamos sofrendo um ataque muito forte e precisamos de ajuda, Deus virá na hora certa nos socorrer, nem antes e nem depois. Significa, Deus não se atrasa e Deus nem se adianta. Ele chega na hora certa e no tempo certo. Deus chega na hora certa e no tempo certo na sua vida, na nossa vida. Porque na nossa vida há um muro de proteção, espiritualmente falando agora, né? Esta proteção é quem? É Deus na nossa vida. O Deus Criador dos céus, da terra, de tudo que existe, da nossa vida, que nos criou, que nos formou. Talvez você diga assim, mas eu estou aqui nessa terra, eu não sei nem para onde eu vou, nem de onde eu vim, nem sei para onde é que eu vou. Olha, com certeza existe um Criador, não é? E Ele te criou e te formou, e Ele deixou a sua palavra
para que a gente venha o que? A meditar na sua palavra, que é a Bíblia. Então Deus virá nos socorrer na hora certa e no tempo certo. Portanto, que você e eu possamos nos refugiar em Deus. Faça dele a sua fortaleza, sua proteção, não é? Sua fortaleza e proteção. E quando estiver com as suas forças enfraquecidas, não é? Sem poder lutar, batalhar, guerrear, espiritualmente falando, possa pedir ajuda a Ele, pois é o socorro nas horas difíceis. Ele é o nosso socorro nas horas difíceis. Não importa o nível e nem a tormenta que estejamos vivendo e vivenciando na nossa vida. Como expressa o autor do Salmo, quer seja um terremoto ou um maremoto, Deus está lá, não é? Em meio à tempestade, Deus está lá. Quer dizer, Deus está em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Por quê? Vamos finalizar agora essa reflexão. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Este é o Deus que eu e você nós temos na nossa vida. O Deus que criou todas as coisas, que nos formou, que nos criou, e tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Por quê? Deus é o nosso refúgio, fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus abençoe a sua vida em mais uma palavra de fé e assim depois nós iremos voltar querendo Deus em nome de Jesus. Até mais, até a próxima.